Olá, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração, amém? A gente vai aí aguardar o pessoal entrar, né? Nos esperando aí os irmãos adentrar, tá joia? Vamos que vamos. Vamos que vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar aí, tá joia? Você que está entrando aí, se você puder já ir compartilhando com as pessoas, a gente agradece, tá bom? A gente agradece de coração mesmo, tá? Convidar as pessoas para estar com a gente aí. A gente possa falar sobre esse assunto maravilhoso, né? Sobre a cruz. A cruz de Jesus. Amém? Andréia, Deus abençoe. Pessoal que vai entrando. Vai compartilhando aí, fazendo favor. Vai marcando as pessoas, enviando. Tá bom? Vai enviando aí para as pessoas aí. Tá joia? Vai enviando, vai enviando. Vai enviando aí para as pessoas. Vamos adentrando aí, vamos compartilhando, né? E já já a gente já vai dar início aí, tá bom? Sobre esse assunto que diz tanto respeito à nossa fé, que é a cruz de Jesus. Tá bom? A cruz de Jesus. A cruz de Jesus. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos colocar aqui hoje algumas coisas a respeito da cruz, mas hoje a gente vai trabalhar como perguntas e respostas, tá bom? Lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é uma introdução, tá? A gente vai trabalhar aprofundadamente dentro de um grupo fechado, tá? Dentro do Facebook, tá? A pessoa fala, mas eu não tenho o Facebook, né? Então, se você não puder abrir, a gente dá um jeito, tá? Está enviando esse vídeo para você, mas a gente tem certeza que todas as pessoas serão atingidas, tá joia? Queria pedir para você também para se inscrever em todos os meus canais, na rede social, Jairo Botina de Fogo, tá bom? Jairo Botina de Fogo, você entra, todas as redes sociais que você entrar, vai estar lá Jairo Botina de Fogo, para você poder estar acompanhando a gente aí, tá? Mas esse curso sobre a cruz, tá bom? De uma maneira específica, ele será um grupo fechado dentro do Facebook, tá joia? Então, além dos meus vídeos, a gente vai estar também partilhando alguma coisa, tá? Algum material para vocês também. A gente vai estar disponibilizando alguma coisa em PDF, vai estar disponibilizando alguma coisa dentro desse sentido aí, para que você possa aprofundar ainda mais, tá joia? Você possa aprofundar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, tá? Eu quero saudar aqui a minha tia Efigênia, Carla, minha esposa, meu amor Luciana, saudar aqui a Andréia, a Dágia, a Luzia. Pedir para vocês que entraram aí no Facebook, no Instagram, tá? Vai compartilhando com as pessoas. Você que está aí no Instagram, clica no aviãozinho e vai mandando para as pessoas aí também, tá? Para que a gente possa, com a graça de Deus, estar atingindo o maior número de pessoas e também para que a gente possa, para que as pessoas possam estar vendo depois, tá? Muita gente trabalhando agora. O horário do curso não vai ser essa hora, o horário do curso vai ser às 21 horas, tá? Então eu preciso bastante de toda a ajuda, todo apoio aí de vocês que é preciso e é necessário, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida
A gente vai tirando todas elas depois, tá ok? Então, hoje a gente vai trazer aqui de uma maneira assim bem especial, né? A gente vai trazer algumas perguntas que as pessoas fazem, né, para nós. E são 4 perguntas, tá joia? 4 perguntas que a gente pode estar respondendo hoje. Primeira coisa, tá bom? Como é que eu faço o sinal da cruz? Né? Então, a gente sabe que o sinal da cruz, a gente começa ele na testa, até o meio do peito e toma as pontas assim dos 2 ombros, né? E a gente costuma juntar os dedos, tá bom? Nós juntamos os dedos assim e a gente faz então esse sinal aqui sobre o nosso corpo, tá? Tá bom? E aí a gente se questiona, né? A gente, nesse sinal da cruz, a gente precisa, assim, estar bem claro que a gente acaba professando ali, né? 2 mistérios principais da nossa fé e também do nosso credo, tá joia? E nós temos que entender que o sinal da cruz é o sinal do cristão. Então, o que, que vai distinguir a gente de outras coisas, né? O que vai distinguir a gente de outras pessoas, distinguir a gente de outras eventuais situações, tá? O que vai distinguir é o sinal que a gente faz. É até interessante, né? Eu queria dividir essa resposta em 2 pontos. O primeiro é justamente, né, que o sinal ele é um ato, é algo que vai distinguir a gente, né? Seja uma palavra, alguma coisa que venha representar a gente. Porque quando a gente vê uma fumaça em determinado local, a gente pressupõe que ali, com certeza, né, naquele local ali, deve ter, como é que eu posso dizer? Deve ter fogo, ou já teve algum tipo de fogo. Irmão, você que está entrando, clica no aviãozinho do Instagram e envia aí para umas 30 pessoas. Você que está no Facebook também faz isso, tá joia? E vai ficar gravado nas 2 redes sociais. Bom, vai ficar gravado nas 2 redes sociais também que esse vídeo aí, tá? Então, quando a gente vê uma fumaça, né, a gente pressupõe que ali ou tem um fogo ou já teve. Quando nós olhamos a imagem assim de um coração, nós pensamos automaticamente em algo relacionado assim ao amor, né? Quando a gente costuma colocar o nosso dedo indicador em cima dos lábios, a gente está propondo para aquela pessoa ali, né, o nosso, como é que fala, o silêncio. Né? Então, por várias razões, né, a gente pode identificar alguma coisa. E o que é que identifica, então, o cristão? Por exemplo, o muçulmano, um estudante, um operário, um advogado, né? Todos eles têm alguma coisa que vai identificar. E no nosso caso, não há nada de diferente, certo? No nosso caso, que vai distinguir é o sinal da cruz. Então, a princípio, todo aquele que é o seguidor de Jesus Cristo, né? Que chamar aquele que é discípulo verdadeiramente de Jesus, que é chamado a ser santo, que é chamado a caminhar com esse Deus, certo? Então, ele faz o sinal da cruz. O cristão foi chamado de cristão lá por volta do ano 41, né, lá na Antioquia, quando Paulo vem ali para o Concílio de Jerusalém, e ele coloca que ali são chamados então de cristãos, né? Então, como um verdadeiro cristão, eu espero que você seja, e eu procuro ser também, né? É o sinal que vai distinguir aquilo que nós somos e aquilo que não somos é o sinal da cruz, tá bom? Então, o sinal da cruz é o sinal do cristão. E por meio desse sinal, nós professamos então ali e nós exprimimos, né, 2 ministérios principais da fé cristã. Para fazer bem esse sinal da cruz, tá bom? A gente tem que fazer como o catecismo ensina. Eu iniciei falando, né, sobre isso,
tá joia? E nós temos que dizer então as palavras exatamente, meditando naquilo que elas exprimem. Então, assim, chegava fazendo, né? De qualquer forma, de qualquer maneira. Então, por exemplo, quando você vai iniciar ali um momento de oração, você realmente quer buscar uma interiorização, como é que você vai fazer? Em nome, né, do Pai, certo? Um pai que cria, um pai que é amoroso, um pai que envia o filho, né? Um pai que envia Jesus para nos salvar, né? Depois, em nome do Pai, em nome do Filho, um filho que salva, que nos arranca, né, do jugo do pecado, de toda maldição, certo? E em nome do Espírito Santo, aquele que nos santifica, aquele que vem sobre nós e nos dá força, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, certo? Então, a gente precisa entender que quando a gente faz o sinal da cruz, ele é praticamente. Não, eu vou mais longe um pouco. Que o sinal da cruz seja um ato de consagração na sua vida. Entendeu? Que o sinal da cruz seja um ato de consagração na sua vida. É isso que a gente pede, né? Então, esse curso que a gente vai aprofundar, com a graça de Deus, são tantas coisas lindas e maravilhosas e misteriosas, né? Comecei a estudar, achei que sabia alguma coisa, percebi que sabia absolutamente nada, né? Então, dentro dessa meditação, ela precisa se tornar então uma consagração ao Senhor. Então eu consagro primeiro a minha inteligência, né? Depois eu consagro no peito, eu consagro o meu coração, certo? E tocando os meus ombros, né? Eu também consagro ali as minhas obras. E outra coisa que eu queria dizer também, né, para você, quando nós tocamos o coração, nós também, com a graça de Deus, nós consagramos os nossos afetos, todos os nossos afetos. Então, que o Senhor consagre a nossa mente, o Senhor consagre todo o nosso coração, os nossos afetos, e que o Senhor consagre todo o nosso trabalho e todas as nossas obras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, que catequese maravilhosa. Era isso que os cristãos aprendiam antigamente, né? E hoje a gente faz de qualquer maneira, se tornou aí, tipo, como se fosse algo supersticioso, né? E nós temos que não, nós temos que trazer isso para nossa fé, tá? Para nossa fé mesmo de verdade, tá bom? A segunda pergunta é: quais são os sinais, né? Como é que nós exprimimos os dois mistérios principais da nossa fé com esse sinal da cruz, tá? Então, nós exprimimos ali a unidade, certo? E a trindade de Deus. E com a figura da cruz, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a unidade, seja a trindade de Deus, e também com a figura da cruz, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? No sinal da cruz, com a palavra, então a gente exprime verdadeiramente o mistério dessa unidade, tá? Que eu tento explicar para você, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas três pessoas divinas, tá bom? E também nós exprimimos ali o mistério da encarnação, da paixão e da morte de Jesus Cristo, com a figura da cruz que nós ali formamos então em cima do nosso corpo. Então, a cruz ali em cima traçada sobre o nosso corpo vai trazer, recordar para nós, segundo o mistério, porque nela padeceu e morreu o Filho de Deus encarnado, isso é, feito homem. Então, a gente, olha só, na primeira, consagramos a mente, o coração, os nossos afetos, as nossas obras. E também quando fazemos o sinal da cruz, nós ali estamos, né, diante da morte e ressurreição de Jesus, do padecimento ali de Jesus, estamos também traçando sobre nós o sinal da unidade de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo, tá bom? Então, para que a gente possa exprimir bem, ou seja, testemunhar bem esse sinal da cruz, tá bom? É necessário que a gente diga exatamente as palavras sem o que não é expresso o primeiro mistério. Então, aquilo que eu já disse para você, levando ali a mão à testa, depois ao peito, aos ombros, do outro lado, fazer um sinal, um gesto mais ou menos assim descomposto, mas não um sinal. E, portanto, não se exprimiria o segundo mistério principal.
Então, olha só, é importante que eu e você nós tenhamos uma grande veneração pelo sinal da cruz, porque o sinal da cruz também faz parte da profissão da nossa fé. É só o católico que faz esse sinal da cruz, né? Em alguns outros lugares você pode até de repente ver ou saber que se faz esse tipo de sinal, mas com fé, com devoção, sem superstição e sem enganação, somente as pessoas com a graça de Deus que vivem o mistério da Igreja Católica. Queria colocar aqui alguns exemplos, né? Dois santos né, São Tibúrcio e Torquato. Então, nas atas de São Tibúrcio, ele vai dizer assim, que ele faz a narração de um mau cristão chamado Torquato, desculpa. Um é santo, o outro não, né? Tibúrcio havia então procurado por todos os meios reconduzi-lo ao bem, mas em vão. Antes, Torquato quis vingar-se das caridosas correções de Tibúrcio e denunciou como cristão, porque existiu uma grande perseguição naquela época, né? E ele ali se sentindo sufocado por aquela situação, mesmo pelo ato de bondade do santo, ele vai lá e denuncia o santo, certo? E aí então, mas para não se revelar traidor, conspirou com os conspirou que os prendesse também a ambos, então maculou alguma coisa. Conduziu junto ao tribunal, foi primeiro interrogado Torquato, quem és tu? Ele colocou, sou cristão, respondeu ele, não é verdade, disse Tibúrcio. É um jogador, um bêbado, mas não um cristão. Usurpa este nome, mas não merece. E era verdade. Torquato apostatou e, pelo contrário, Tibúrcio morreu mártir no ano de 87. Então, olha só. Meus caros, visto que com o sinal da cruz vocês se denominam cristãos, não suceda jamais que o demônio e o anjo da guarda tenham de dizer a vocês. Olha só, não é verdadeiro cristão, usurpa este nome, mas é mau e vicioso. Então, procurem que o sinal da cruz corresponda ao nome de Cristo, porque ele é a expressão da fé que professam das obras que fazem conforme com a fé. Então, olha como eles levavam a sério, né? Como eles levavam a sério a situação de se fazer verdadeiramente o sinal da cruz. A primeira cruz, né, vai dizer aqui para mim e para você, gemiu os hebreus no Egito, oprimido ali então pelo faraó. Ouviu-lhes Deus os gemidos e quis libertá-los. Para este fim escolheu Moisés. Deu-lhes poder para fazer milagre, mandou ao faraó para lhe pedir que deixasse partir livre os hebreus. Aí a gente vê então toda aquela história, né? O faraó que se recusa, vem as pragas ali, tal, e o rito de comer o cordeiro, toda aquela situação. Ele também pediu que o sangue do cordeiro fosse colocado, o sangue do cordeiro atingisse os batentes em cima da porta, formando assim quase um sinal, né? Na realidade, a Bíblia diz, faça ali um sinal sobre os umbrais. Né? Existia ali um sinal para que ao passar de noite, o anjo exterminador reconhecesse e poupasse as casas dos hebreus. O cordeiro, então, é a figura de Cristo, tá? Cujo sangue banhou a cruz, e a cruz feita nas portas das casas é a figura de que fazemos em nós mesmos, com o qual nos salvamos então do demônio. Então, lá no Antigo Testamento a gente já tem uma prefiguração daquilo que viria para nós, né? Daquilo que adentraria as nossas almas, daquilo que adentraria também ali o nosso coração, certo? A terceira pergunta, né? E até eu coloquei aí um pouco numa enquete um dia sobre isso. É útil fazer o sinal da cruz? Sim, né? É muito útil, certo? Por quê? Porque o demônio não resiste ao sinal da cruz. Tá joia? O demônio não resiste ao sinal da cruz. Então, o ato de fé que nós fazemos com esse sinal, certo? Traz-nos ainda essas vantagens. Primeiro, coloquei lá, né? Vence o respeito humano, tá bom? Segundo, vence também todas as tentações, tá joia? Então isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque por meio, né, desse sinal
recorda-se e invoca-se contra o demônio, a Santíssima Trindade de Jesus, que derrotou, né? E que o derrotou morrendo na cruz. Então, existe um santo da igreja, São Cirilo, né? São Cirilo exorta os fiéis a fazer com frequência o sinal da cruz, dizendo, tá? Imprime o sinal da cruz, ó, na tua fronte. Olha o que ele vai dizer, tá? Na tua fronte, na boca, olha só, e no coração, de dia e de noite, em todos os lugares, em todas as horas, cobre-te com esse escudo. Então, os pais da igreja, né? Infelizmente, se perdeu isso hoje. Mas o sinal da cruz é um escudo para nós. Né? O sinal da cruz é uma proteção para nós. Então, olha só o que vai dizer aqui para mim, para você, Santo Efrem. Tá? Faz esse sinal da fronte, na boca e no coração, dia e noite. Ele também vai repetir todos os lugares, todas as horas. Cobre-se com esse escudo. E não te acontecerá mal algum, pois à vista desse sinal, as potências do inferno fogem e as potências do inferno tremem. Tá bom? Assim como o menino treme ao ver a vara que vai ser punido e foge do fogo com que se queimou, assim também o demônio foge da cruz. E outra coisa, irmãos, quando a gente faz o sinal da cruz, nós alcançamos muitas graças. Por quê? Porque, infelizmente, os irmãos e os protestantes, eles acham que a cruz é fonte de desgraça, de praga, né? De maldição, que a cruz é a invenção nossa, é um amuleto, e na realidade não é nada disso, né? Porque a cruz, ela aviva a fé nos nossos corações, né? Ela recorda aonde é que Jesus venceu por nós, certo? Além disso, a cruz, ela é uma fonte que nos lava e nos purifica de toda maldição, tá? E a cruz é fonte de bênção, é fonte de graça, tá bom? Por quê? Porque todas as graças e todas as bênçãos que veio do céu, elas foram seladas no sangue do Cordeiro imolado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz, tá bom? Então estamos nós obrigados, né, aos merecimentos do nosso Salvador, que na cruz derramou por nós o seu sangue. Então, aquilo que antes, e é por isso que os protestantes falam muito isso, né? Aquilo que antes era um instrumento de vergonha, de morte, tá bom? Agora se tornou um instrumento, né? Um instrumento, ó, uma fonte de vida e de salvação. Olha que maravilha, né? Se tornou para nós um instrumento, uma fonte de vida e de salvação, tá bom? É interessante, né, quando o Padre nos abençoa com o Santíssimo Sacramento ali, né? Com Jesus ali na Eucaristia. O que ele traça sobre nós? O sinal da cruz. Então eu e você, nós temos que, né, praticar. Por quê? Porque para que isso traga bons frutos para nós, tá bom? E a partir do momento que a gente faça esse sinal com devoção, tá joia? E eu queria assim colocar 4 coisas aqui para você, tá? Que devem concorrer para que ele seja bem feito. Primeiro, a língua, pronunciando clara e distintamente a palavra, tá? Isso é catequese da igreja, é algo que se perdeu. A mão, formando bem a cruz, levantando-se a testa, ao peito, ao ombro esquerdo, depois ao direito. Tá bom? A inteligência, recordando os 2 principais mistérios, a vontade, formando a intenção de consagrar-se a Deus os pensamentos e os afetos, e a obra também, como já dissemos antes. Tudo isso é catequese da igreja. Catequese que nós possamos retomar, meus irmãos. Retomar de verdade mesmo, tá bom? Tenho aqui alguns exemplos, tá? A vitória do sinal da cruz, Santo Antão, que foi um abade, tá bom? Ele teve que sustentar muitas lutas mesmo com o demônio. Mas saiu sempre vencedor, porque fazia o sinal da cruz. Né? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro a minha mente, os meus afetos e também o meu trabalho. O meu trabalho. Ele tem um outro exemplo que eu peguei aqui também, tá joia? A cruz é a vida do cristão.
Se alguém quiser me seguir, o que Jesus falou? Tome a sua cruz e me segue. Acho que essa parte foi tirada da Bíblia protestante, né? A vida cristã, então, ela é uma guerra, uma batalha espiritual. O rei caminha à frente com a sua cruz. Então, assim, eu não sei se você já leu alguma coisa da história da igreja, alguma coisa medieval, alguma coisa templária, assim, né? Mas quando o exército de Deus ia para a batalha, quando o exército de Deus ia para a batalha, o estandarte que ia na frente não era a bandeira, era a cruz. A bandeira vinha atrás, o que ia na frente era a cruz. Outra coisa, você viu o formato da espada? O formato da espada era uma cruz. Antigamente, ela era a parte do corte e o cabo. Com o passar do tempo depois, ela também ganhou aquela parte mais longa. Então, se fincarmos a espada no chão e olharmos de frente, ela também tem o formato da cruz. Os escudos dos guerreiros, dos combatentes, eles também tinham o formato da cruz. Então, nós precisamos, irmãos. Temos que ter cruz em casa, temos que ter, se você pode no seu trabalho professar a sua fé, tenha também a cruz. Faça o sinal da cruz quando sair de casa, quando voltar para casa, tá? Tem uma outra parte aqui, tá bom? Que vai dizer assim: São Francisco de Assis, no princípio da sua conversão, num êxtase, ele viu espadas, lanças, escudos e outras armas riquíssimas, todas marcadas com a cruz. Eu acabei de falar para você aqui. Então, e São Francisco se converteu no meio de uma cruzada. Né? São Francisco de Assis se converteu no meio de uma cruzada. Tá joia? Então, olha só. Ato contínuo, Francisco, julgando ser chamado para a cruzada, que estava para partir em direção à Palestina, tomou armas para se juntar aos cruzados. Mas, de novo, ele escutou aquela voz dizendo: acaso é melhor seguir um capitão terreno ou um rei celestial? E aí foi aonde, então, ali ele se converte, tá? Essas palavras, então, compreendeu que ele deveria seguir Jesus Cristo, que caminha à frente dos cristãos, levando a sua cruz. Então é isso, irmãos. Nós temos que clamar, nós temos que pedir: Senhor, vá à minha frente, Senhor. Com o estandarte da cruz, vá à minha frente, Senhor. Com o escudo da cruz, vá à minha frente. Com a espada da cruz, Senhor, vá à minha frente, Senhor. Desembanhada na tua mão. Por quê? Porque o Senhor é o vencedor de todas as batalhas. Né? O Senhor é o rei de todas as vitórias. O Salmo 19 diz assim: uns colocam a força no cavalo, outros colocam a força nos cavaleiros, mas nós a colocamos no Senhor dos exércitos. Essa é a nossa força, né? Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Tá joia? Então, com esse sinal, o imperador Constantino ele vence. Tá? Quando ele vai ali, né, partiu da França contra os mensênios e governava tiranicamente Roma, ele possuía um exército inferior, ele pensava que não ia conseguir vencer, de repente, né, um dia, pouco antes do pôr do sol, apareceu então ali uma cruz luminosa, tendo em roda a inscrição seguinte, né, com este sinal vencerás. Então, o imperador, tendo admirado com o exército prodígio, informou-se que sinal seria. Logo, soube então que era o sinal dos cristãos e mandou fazer um lábaro, ou seja, uma bandeira que reproduzisse ali a cruz, e a partir daí todas as batalhas, todas as lutas, todas as guerras, né? E eles também, depois, eles recobraram o ânimo e eles prosseguiram ali em marcha, né, sobre Roma, os muros da cidade, e até que então eles venceram a batalha. No Antigo Testamento a gente vai ver a serpente de bronze, que também é uma prefiguração, né? Ah, não pode ter imagem. Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente, não foi nem de um santo. A serpente, a gente sabe que no paraíso foi o que botou a perca Adão e Eva, né? E aí então ali é reproduzido, feita aquela serpente, quem fosse picado de cobra e olhasse para aquela serpente era curado. Então por isso que nós, com devoção, nós temos que fazer o sinal da cruz, né? Olha que coisa mais linda, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro a minha mente, os meus afetos e o meu trabalho, né? E que todo mal, toda ação do demônio, pelo poder da cruz do Senhor, né, seja destruído na sua vida. Se aquelas pessoas olhavam para uma serpente no deserto e ficavam curadas,
quanto mais se nós olharmos para Jesus, então, ali na cruz, e ali nós colocarmos toda a nossa doença, todo o nosso mal, tudo aquilo que a gente tem passado, tudo aquilo que a gente tem ali vivido realmente, né? Outra coisa interessante, quando Moisés vai lutar ali com os amalecitas, né? O que acontece ali? Moisés, ele abre os braços, e ele abre os braços em formato de cruz. E enquanto isso, o povo, né, o povo eles venciam, os hebreus venciam os amalecitas. Na hora que Moisés cansava, aí Amaleque triunfava. O que Arão e Ur fez? Colocou então Moisés sentado, segurou os braços de Moisés abertos até o final da luta, né? E naquele formato de cruz, o que aconteceu? Eles venceram os amalecitas, né? E o povo de Deus, então, naquela ocasião, foi mais uma vez vencedor e o nome do Senhor foi honrado. Tá joia? Então vamos lá então. A quarta e a última pergunta, tá? Você que está aí com a gente, se puder clicar no avião e mandar para as pessoas, você que está no Facebook, se puder também depois compartilhar com a gente agora e também depois, vai ficar salvo nos dois lugares, tá bom? Então, quando é bom fazer o sinal da cruz, tá? É sempre bom, né? Especialmente antes e depois de todos os atos nossos religiosos. Começamos a missa sim, terminamos a missa sim, antes de comer, antes de descansar, né? E também contra todo perigo que a gente possa correr contra a nossa alma e também contra o nosso corpo, tá bom? Então eu queria colocar aqui em 2 pontos, tá bom? Deixa eu ver, 4 pontos eu quero colocar. O primeiro, tá? Antes e depois de cada ato religioso, tá joia? Então a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, a gente começa com o sinal da cruz, invocando ali as 3 pessoas que são uma, tá bom? Porque é Deus que nos reúne, tá? Além disso, toda a religião, ela vai se aprofundar em 2 principais mistérios, né? E antes de praticar um ato religioso, nós recordamos então tudo com o sinal da cruz, a joia, que é o fundamento de toda a verdade e de todos os deveres que temos para com o nosso Senhor, tá bom? Então, antes das refeições, depois das refeições, na hora de dormir, na hora que acordar, na hora que for trabalhar, sempre faça o sinal, consagre a mente, o afeto e o trabalho, tá bom? Antes e depois de cada refeição, tá bom? Porque a comida que nos alimenta é um dom de Deus, é o fruto do nosso trabalho, então é algo que nós pedimos a graça de Deus de não faltar na nossa casa, na nossa família e na nossa vida, tá? E também antes e depois de descansar, isto é, de manhã e à noite, tá bom? Deixa eu ver aqui, isso do mesmo modo, antes e depois de descansar, então o bom cristão, ele se levanta pela manhã, já faz sinal da cruz e também quando ele vai deitar, ele também faz sinal da cruz. Então um ato de consagração quando se levanta e um ato de consagração quando se deita, tá? Finalmente, os perigos da alma e do corpo, tá? Quando nós estivermos expostos a um perigo de pecar, faça o sinal da cruz, tá? Ajuda-nos de vários modos, vai obter para nós, se for feito com devoção, com fé, graça de Deus na nossa vida, faz-nos temer a Deus, recordar-nos da sua grandeza e também do seu poder, né? E tomar horror ao pecado, lembrando-nos que por causa do pecado e para nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele morreu aonde? Morreu na cruz. Então, eis a cruz de Cristo, né? Que é um sinal de terror contra Satanás e o seu reino. Sinal da cruz de Cristo, que foi aonde ali o diabo foi derrotado, né? O pecado foi destruído, a morte foi tragada, tá joia? Então, por uma mesquinha satisfação, a gente infelizmente acaba fazendo alguma coisa de errado se nós recorrermos ao sinal da cruz, tá bom? Então, com certeza, nós seremos libertos, né, do período do corpo e nós vamos nos unir a Deus. Então, Ele nos ajuda, se for útil para nós, livrar-nos-á do perigo e se permitir que tenhamos de sofrê-lo, para que ao menos redunde em nosso bem espiritual, tá bom? Então, que nós possamos fazer devotamente o sinal da cruz,
em todas as circunstâncias, né? Agora recordadas. Por essa forma, então, nós vamos ali nos santificar, tá bom? Vivendo sempre na presença de Deus, em nossas ações, em nossos trabalhos, merecendo em tudo isso a bênção de Deus. Aqui tem um pequeno testemunho, né? É uma piedosa donzela tomando parte num banquete de cerimônia. Ela então fez devotamente sobre ela o sinal da cruz antes de sentar à mesa. Um oficial que isto viu observou-lhe. E aí ele fez um questionamento. Como? Numa reunião da sociedade assim, pratica um ato de superstição? E aí ela responde de modo nenhum, respondeu. Pois é o sinal com que faço profissão de cristã. Como vós professais ser militar com o fardamento que trazeis vestido, eu professo a minha fé com o poderoso sinal da cruz. Tá bom? Por hoje é isso, né? E mais uma vez eu queria pedir para você que, em nome de Jesus, você pudesse compartilhar esse vídeo. Ele vai ficar salvo em todas as redes sociais, tá bom? Vou dar um jeito de colocar nas outras também. Pegue o link e vá compartilhando com as pessoas. Vai bem dizer a Deus pela vida das pessoas que ficaram com a gente até hoje, tá? E eu queria fazer um momento de oração com você nessa hora agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela virtude da tua morte, da tua ressurreição, tua morte na cruz. Seja derramado sobre nós, Senhor, o sangue que venha lavar a nossa mente e o nosso coração. Lavando o Senhor, nos dando toda a inteligência que é precisa e necessária para que nós possamos, Senhor, deixar-se fecundados em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, em toda a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua Santa Cruz, que o Senhor venha santificar, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, que o seu sangue recaia, Senhor, sobre tudo aquilo que nós pensamos, maquinamos e almejamos. Quero te pedir, ó Deus, que o teu sangue poderoso do alto da cruz recaia também sobre o nosso coração, sobre os nossos afetos, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos afetos desordenados, Senhor, que nós trazemos muitas vezes dentro de nós. E eu quero também pedir, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nesta tarde de hoje, neste dia de hoje, o Senhor também venha cuidar do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente tem passado, de tudo aquilo que a gente tem vivido. E que a tua cruz, Senhor, seja sinal de provisão para nós. E a exemplo de Maria, que nós possamos estar aos pés da cruz. E ao exemplo de Jesus, que nós possamos tomar a nossa cruz todos os dias e nós possamos te seguir. É o que nós te pedimos, Senhor, para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Amém? Amanhã a gente vai voltar nesse mesmo horário, tá ok? A gente vai voltar nesse mesmo horário, a gente vai trazer outras coisas, e a partir de segunda-feira, tá bom? Fique atento aí nas mídias, nas redes sociais, a partir de segunda-feira, com a graça de Deus, tá, meus irmãos? Com a graça de Deus mesmo. A gente começa o nosso curso, um grupo fechado com algumas pessoas, em nome de Jesus. Tá ok? Debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossa súplica nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Não esqueça de compartilhar, de passar para frente aí, em nome de Jesus, tá?